Bom dia, povo de Deus, é isso aí, mais uma vez estamos aqui na presença do Senhor, felizes, pois iremos estudar a Palavra de Deus e é maravilhoso ter a sua companhia aqui conosco. Você é especial, você é um servo de Deus e Deus está te chamando constantemente. Você que está aí, talvez deitado na sua cama, sentado no sofá ou lanchando nesse exato momento, ou então já no seu trabalho, que Deus possa abençoar vocês e receba essa palavra com carinho. Deus tem algo extraordinário para você. Parte de domingo diz assim: o rei está morto, vida longa ao rei. Dentro desse tema que a lição vem abordando, é interessante notar que de início fala que o rei está morto, mas logo depois diz vida longa ao rei. O que era que estava acontecendo nesse contexto aqui? A lição vem pedindo para a gente ler Isaías capítulo 6, verso 1, que lá fala sobre a morte do rei Uzias. E de acordo com 2 Crônicas, capítulo 26, o capítulo 26 todinho, qual é o significado da morte dele? Se vocês for analisar com carinho a vida desse rei, você vai ver algo extraordinário. Eu li o capítulo 26 de 2 Crônica, do versículo 1 ao versículo 15, você vai ver a vida desse rei. Ele começou a reinar com seus 16 anos de idade e ele transformou ali o povo de Deus, a nação de Deus, o local onde eles habitavam, transformou em uma superpotência mesmo. Ele cavou cisterna, ele construiu carros, ele construiu torres, várias torres de vigia na cidade de Jerusalém. Foi um rei extraordinário do capítulo 1 do versículo 1 do capítulo 26 ao versículo 15. Um rei extraordinário, louvável ao nome do Senhor, extraordinário nos seus feitos. Mas dentro desse contexto, o significado da morte que a lição vem pedindo para a gente é algo aterrador. Desde então, o povo de Israel vivia uma crise de liderança muito grande. Os reis entravam e devastavam e destruíam, não faziam de acordo com o Senhor. Uzias, do versículo 1 ao versículo 15, ele foi extraordinário, maravilhoso, um rei super mesmo. Agora, uma coisa interessante que a gente tem que analisar. Diante dessa grandeza que ele obteve aí, da grandeza extraordinária do rei Uzias, você se depara com algo interessante. A mesma coisa que aconteceu lá no céu com o anjo perfeito, o anjo extraordinário também, o portador de luz, acontece agora com o rei Uzias. E a grandeza, eu vou falar até uma coisa para você interessante. Se você tem algo, você tem riqueza, se você tem algo, não deixe essa riqueza te deixar subir a cabeça, porque você muitas vezes menospreza as pessoas e querem, sabe o quê? Fazer um papel que não é designado para você. O rei Uzias, o que foi que ele fez? O rei Uzias, ele, extraordinário no seu reinado, mas ele certo dia decidiu entrar no templo do Senhor e oferecer sacrifício ali, coisa que não era para ele fazer. Ali era a descendência de Arão e ele não era da descendência de Arão. Isso era só para os sacerdotes e ele queria fazer isso. Ele entrou lá no templo, já ia fazer, os sacerdotes entram lá. A história fala que foi o sacerdote entrou com muitos lá, sacerdotes, e eles queriam impedir Uzias de oferecer o sacrifício. Uzias ficou revoltado ali com os sacerdotes e partiu para cima. Mas automaticamente, quando ele parte para cima, a Bíblia descreve que começou uma lepra sumindo, aparecendo, aliás, na testa de Uzias e se espalhando pelo corpo todo. Ele foi possuído de lepras ali, ele estava com bastante lepras, tumores em todos os lugares. E uma coisa interessante: se Deus te chamou para um determinado cargo, exerça com sabedoria, usa com sabedoria esse cargo que você recebeu, não querendo subir a outro cargo sem ser o momento certo ainda e sem ser a posição que você deve exercer. O sacerdote, ele tinha a posição certa de fazer e o rei Uzias queria fazer a coisa errada. Então, ele infelizmente foi tomado dessa doença e ele ficou até a sua morte com essa enfermidade. Agora, de interessante que a gente diz, então por que vida longa ao rei? Mas vamos analisar aqui no contexto da lição algo interessante. Primeiro, diz assim: embora o reinado de Uzias tenha sido algo próspero, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou sua queda. Uma coisa interessante que a gente vai analisar também. Que ironia! Isaías ter tido uma visão do puro, imortal e divino rei em sua casa, templo, no mesmo ano em que o impuro rei humano havia morrido.
Se você for analisar, é interessante o contexto aí. Isaías capítulo 6, verso 1, fala da morte do rei Uzias. Fala da morte do rei Uzias, mas consequentemente o que vem acontecendo nos textos seguintes é extraordinário. Uzias foi um rei incrível ali no tempo do povo de Deus, mas Isaías recebe uma visão, e essa visão a gente vai estudar na próxima lição, é algo de extraordinário que estava acontecendo, e ele tem uma visão também de um rei extraordinário, um rei imortal, um rei divino. Agora, há um contraste marcante entre Uzias e Isaías. Uzias buscou a santidade com presunção, pelo motivo errado, orgulho. Em vez disso, tornou-se ritualmente impuro, de modo que foi separado da santidade. Isaías, por outro lado, permitiu que a santidade de Deus o alcançasse, admitiu sua fraqueza e ansiava pela pureza moral que acabou recebendo. Uma coisa que a gente tem que analisar, a Bíblia fala que aqueles que se humilham serão exaltados. Não deixe a sua conta bancária, não deixe a sua bela casa, não deixe o seu belo carro te subir a cabeça e te querer ser mais do que o seu semelhante. Se humilha perante Deus, reconhece que você é pecador e que está sempre precisando da glória de Deus, e com certeza Deus vai engrandecer a você mais para trazer mais pessoas para Ele. Agora, naquele momento de crise, Deus encorajou Isaías, mostrando ao profeta que ele ainda estava no controle. Como isso? Na lição que vem, na segunda-feira, a gente vai analisar com carinho justamente Isaías capítulo 6, um capítulo extraordinário. Mas aqui fica um convite para você. Deus, Ele te chamou para esse cargo que você está exercendo. Exerça com sabedoria, sem pisar, sem maltratar ninguém, sem querer assumir outra posição na qual você não está designado em fazer. Busca sabedoria nisso aí, estuda sobre o ponto onde você foi colocado. E um convite especial para você ainda que não faz parte do povo de Deus. Deus está te chamando também. Você tem sim sabedoria, e você também precisa do poder de Deus agindo na sua vida. Que Deus possa abençoar vocês. Se joga nos braços do Senhor e vamos orar nesse momento. Eterno Deus e grandioso Pai, te agradecemos por essa mensagem. Que o teu Santo e Bom Espírito venha estar conosco, Senhor. É isso que te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém.